Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre uma classificação de funções que é com relação à monotonicidade. Vamos começar falando um pouquinho sobre a função constante. Então, como o nome mesmo diz, ela vai fazer o quê? Ela vai associar a todos os elementos do domínio da função a mesma imagem no contradomínio. Então, pelo diagrama de flechas, podemos imaginar uma estrutura mais ou menos assim. Todos os elementos do domínio têm a mesma imagem no contradomínio. Isso na representação do diagrama de flechas. E graficamente, como é que a gente descreve uma função constante? Bom, se todo mundo vai ter a mesma imagem, isso significa que, se eu pegar um valor de x aqui, ele vai até um certo ponto. Se eu pegar um outro valor de x aqui, ele vai ter a mesma imagem correspondente. Se eu pegar um outro valor de x aqui na frente, ele vai ter a mesma imagem correspondente. E assim por diante. Conclusão: se todos os elementos em x vão ter a mesma imagem correspondente em y, o gráfico vai acabar sendo como? Vai acabar sendo uma reta horizontal. Todo mundo passando pelo mesmo valor c. Então, aqui temos a situação de uma função constante. Tudo bem? Além da função constante, nós temos também a classificação como função estritamente crescente e a função apenas crescente, ou seja, não decrescente. Qual vai ser a diferença entre essas duas? No caso da função estritamente crescente, a exigência é que aumentar o valor de x façam que as imagens correspondentes também aumentem. Ou seja, se eu pego dois elementos no domínio da função, sendo b maior do que a, então a imagem de b tem que ser maior do que a imagem do A. Já numa função apenas crescente, ou em outras palavras, não decrescente, a exigência é que as imagens não diminuam. Aí você me fala, mas não é a mesma coisa que falar que aumente? Não, porque aqui, se eu pego dois elementos A e B, com B maior do que A exigência é um pouquinho mais fraca. A exigência é que a imagem do B seja maior ou igual à imagem do A. Ou seja, não diminuir, pode ser que tenha aumentado, sim, mas também pode ser que tenha ficado igual. Tudo bem? E ainda, dentro da classificação com relação à monotonicidade, vamos falar dos análogos da função estritamente decrescente e da função apenas decrescente. Então, no caso da função estritamente decrescente, a exigência é que as imagens sempre diminuam conforme a gente vai aumentando o valor do x. Ou seja, se eu pego dois valores A e B, sendo B maior do que A, caras maiores vão ter imagens menores, portanto f de b menor do que f de a. Já na função decrescente apenas, ou seja, aquela que não seja crescente, a exigência é que as imagens não aumentem, portanto, caras maiores devem ter imagens que só não sejam maiores também, portanto, menor ou igual. De novo, a diferença com relação à anterior é que aqui a exigência é que as imagens sempre diminuam, aqui é que elas não aumentem, podendo ficar eventualmente iguais. Tudo bem, pessoal? Então, aquele abraço, até o próximo vídeo.